Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mayara Lima. Eu sou o Dr. Thiago Mello. E estamos aqui hoje para trazer mais conteúdos e mais informações relevantes para ajudar você a cuidar um pouco mais da sua saúde. E a temática de hoje nada mais nada menos do que a queridinha famosa tireoide. É uma glândula super importante e a nossa temática vai ser especificamente sobre ela. E eu convido o Dr. Thiago, que tem me ajudado imensamente a fazer melhores diagnósticos sobre má funcionamento na tireoide e inclusive já tem me ajudado a fazer uma prévia, né, Dr. Thiago, de alguns pacientes que tiveram nódulos e nódulos malignos na tireoide. Isso é de extrema importância para que a gente cuide da saúde do nosso paciente de uma forma muito íntegra, muito profissional e muito ética, né? Então a gente tem muitas coisas sobre tireoide e se você é o tipo do paciente que reclama de pele seca, queda de cabelo, unha quebradiça, falta de disposição, cansaço, não consegue emagrecer, tem o intestino preso, tudo isso pode ter a ver com a sua tireoide. E para isso o Dr. Thiago está aqui hoje para contar um pouco mais pra gente sobre esse aprofundamento do funcionamento da tireoide, mitos e verdades que podem estar associados a ela também, ok? Vamos lá então, Dr. Thiago. Bom, a gente está vendo hoje em dia, né, cada vez mais no consultório, né, e tem sido cada vez mais nosso dia a dia, pacientes que chegam com quadros sugestivos de disfunções tireoidianas, né? Muitas vezes aquele paciente, e principalmente as mulheres, né, com histórico de queda de cabelo, com sinais de retenção hídrica, aquela paciente que fica mais inchada, paciente com disfunção intestinal, intestino mais preso, uma pele mais seca, pode sim estar relacionado à disfunção tireoidiana. A gente sabe que a tireoide ela é uma glândula extremamente importante, ela fica localizada aqui na região do pescoço e ela é responsável por boa parte do nosso metabolismo, né? O que a gente vê no consultório hoje em dia é que muitos pacientes acabam sendo subdiagnosticados, muitas vezes por falta de investigação, né? Ou às vezes pela dificuldade no diagnóstico, que muitas vezes sintomas eles também podem estar relacionados a outros hormônios que não só a tireoide, ou às vezes a outras disfunções metabólicas, por exemplo, a queda de cabelo nem sempre está associada à tireoide, pode ter outras disfunções, faltas de vitaminas e minerais. Então, a avaliação completa, a coleta da história clínica, os exames complementares, principalmente os exames laboratoriais, são extremamente importantes para a gente fechar esse diagnóstico de uma possível disfunção de tireoide. A gente sabe hoje em dia que a tireoide ela tem uma tendência maior ao sexo feminino e a gente tem dois tipos de disfunções tireoidianas principais, que são o hipotireoidismo, quando a glândula tem uma hipofunção, trabalha menos do que deveria, ou o hipertireoidismo, quando a glândula está trabalhando demais, quando a gente tem uma produção muito exacerbada, muito aumentada de hormônios tireoidianos. Então, para a gente ter esse diferencial, a gente vai se basear nessa história clínica e nos exames complementares. É bem comum também hoje em dia a gente vê uma associação muito importante, a gente acaba investigando também as possíveis disfunções tireoidianas a nódulos tireoidianos, coisa que cada vez tem sido mais comum no consultório, principalmente nas mulheres. Não que não possa acontecer nos homens também, mas a gente tem identificado cada vez mais nódulos de tireoide e muitas vezes câncer de tireoide no sexo feminino. Perfeito. E muitas pessoas chegam no consultório sem nunca terem nem feito um ultrassom de tireoide. Então é muito importante a gente observar quanto tempo faz que você não tem esse ultrassom e a gente geralmente, nós nutricionistas, vamos encaminhar para o médico que faça então essa primeira investigação. O que aconteceu nos últimos anos? Pelo menos eu acredito nos últimos 5, 10 anos houve uma onda bem grande, né, Dr. Thiago, de repor os hormônios da tireoide como uma forma de acelerar o metabolismo, perder gordura, emagrecimento. E eu queria que você trouxesse um pouquinho pra gente quais são os riscos dessa prática hoje na medicina e por que os pacientes têm que ser informados sobre isso, por que não realizar de forma objetiva ao emagrecimento. Eu acho que a gente tem que entender que quando a gente fala de emagrecimento ou melhora de performance, seja para emagrecimento também ou não, a gente não pode se basear só na tireoide como uma esperança para resolver nosso problema. O que a gente tem visto no consultório muitas vezes são mulheres ou até homens usando o hormônio tireoidiano, principalmente o T3, para uso de emagrecimento, para melhora do metabolismo e muitas vezes sem indicação médica, sem uma supervisão, sem uma devida orientação e sem uma indicação precisa para o uso daquele hormônio. Então, assim,
os riscos são imensos, na verdade, né? O risco de você estar se intoxicando, na verdade, interferindo e piorando muitas vezes a função da tireoide é extremamente importante. A gente vê muitas vezes, eu lembro o caso de uma paciente, por exemplo, atleta, que começou a usar por conta própria, por exemplo, T3 em doses extremamente altas, zerando o seu TSH, interferindo na tireoide. No ultrassom de tireoide, a gente vê essa tireoide inflamada, né? Paciente com uma tireoidite. Então, uma paciente que chegou no consultório com múltiplas queixas de disfunção tireoidiana, né? Uma retenção de líquido importante, com uma queda de cabelo importante e usando T3 erroneamente. Então, é bem importante que antes de fazer o uso de qualquer hormônio tireoidiano, seja T4, T3 ou seja a combinação de T4 com T3, o paciente seja orientado e que o paciente tenha realmente indicação para isso, né? Então, sempre a gente vai se basear numa avaliação clínica e principalmente nos exames complementares para essa reposição. Muito bom. E hoje a gente sabe que a nutrição também pode influenciar os aspectos da tireoide, como deficiência de zinco, vitamina D3 e diversos outros complexos como a própria vitamina A. Então, a função da tireoide, ela depende do seu estilo de vida, né, da sua idade, depende do seu consumo alimentar. E nós sabemos também que dietas extremamente restritivas e jejum intermitente também pode afetar os níveis do TSH. Então, se você vai fazer o seu exame da tireoide, é importante você não passar longos períodos e longas semanas fazendo jejum intermitente, porque isso também pode causar um diagnóstico equivocado. E sobre nutrição, não sei se vocês sabem, mas a própria intolerância à lactose pode acarretar em má funcionamento ou até em alterações da tireoide. Queria que você trouxesse um pouquinho mais pra gente sobre isso. Hoje em dia, cada vez mais, a gente está vendo no consultório, eu acho que tanto nós médicos quanto os nutricionistas, né, a gente tem investigado cada vez mais as disfunções intestinais, né, e as intolerâncias alimentares. E quando a gente fala de intolerância alimentar, a lactose é uma das principais. Hoje em dia a gente encontra lactose em tudo, inclusive na cápsula, né? Em alguns medicamentos que a gente compra na farmácia, eles vêm com lactose. Então é muito difícil a gente não fazer uso da lactose no dia a dia. E é bem comum os pacientes falarem, Thiago, mas eu não uso lactose, eu não tomo leite, não sei o que, mas a gente tem praticamente lactose em tudo. O que a gente tem estudado cada vez mais, né, e a nutrição também tem se aprofundado muito nisso, é que a intolerância à lactose, ela tem uma repercussão sistêmica, tanto na atividade hormonal, quanto em algumas atividades enzimáticas, quanto no sistema imunológico. Então, a gente vê sim indiretamente uma relação do intestino lá com múltiplas atividades hormonais, inclusive com a tireoide. E muitas vezes a gente tratando esse intestino, a gente melhorando a dieta do paciente, a gente retirando a lactose, a gente melhorando essa disbiose intestinal, a gente consegue um melhor efeito, uma melhor, vamos dizer assim, produção, organização hormonal desse paciente. Muitas vezes até nem precisando mexer na atividade hormonal dele, mas alinhando mais a questão da dieta, da organização nutricional e de uma boa orientação tratando até o intestino do paciente. Perfeito. E muitas pessoas fogem desse teste da intolerância à lactose, né, Dr. Thiago? Então, a gente tem que reforçar que mesmo você não sentindo sintomas, dores abdominais, é importante confirmar o diagnóstico, seja fazendo o teste da tolerância ou até mesmo um teste genético. Porque as pessoas têm uma ideia hoje, quando chegam no consultório, quando a gente fala do teste de tolerância à lactose, as pessoas já imaginam, por ser um pouco desagradável, tomar um líquido, né, um pouquinho mais doce, que não é tão agradável ao paladar. E os pacientes muitas vezes dizem, mas meu intestino funciona relativamente bem, eu não tenho sintomas de intolerância, eu tomo leite todo dia, eu como queijo todo dia, eu acho que eu não sou intolerante. E na verdade, às vezes, esse é o paciente que tem mais tendência à intolerância à lactose, né? E a gente tem que lembrar que muitas vezes os sintomas da intolerância, eles não são restritamente intestinais, nem sempre o paciente tem diarreia, nem sempre o paciente tem estufamento. Às vezes é um paciente que vem com quadro alérgico crônico, às vezes é aquele paciente que a vida inteira sofreu com rinite, às vezes é um paciente que vem com histórico de infecção urinária de repetição ou cândida de repetição. É bem interessante hoje em dia no consultório a gente vê pacientes mulheres, por exemplo, com histórico de cândida de repetição ou infecção urinária de repetição, que a gente trata essa mulher, se ela tiver uma causa de intolerância, melhorando a dieta, né, e retirando a lactose, e tratando a disbiose intestinal muitas vezes com prebióticos, probióticos, e essa paciente melhora gradativamente e acaba não tendo mais esses quadros recorrentes. Perfeito. Então é bem importante a gente ter essa ideia
que nem sempre os sintomas da intolerância intestinal, né, à lactose, eles vão ser intestinais, né? Muitas vezes são sintomas sistêmicos. Muito bom. E muitas vezes a gente também vê hoje o anticorpo antitireoglobulina, né? Que é a famosa tireoidite de Hashimoto. Como é que tem sido esse diagnóstico hoje no consultório? Cada vez mais comum, na verdade, né? E aí que é interessante a gente lembrar que muitas vezes, e a gente sempre tem que pensar no histórico familiar. Quando a gente atende um paciente e a gente coleta a história e a gente vê nessa história que o paciente já tem um histórico familiar, a mãe que retirou a tireoide, a irmã que faz tratamento de hipotireoidismo, ou enfim, tem um histórico de tireoide na família, é extremamente importante que o paciente rastreie a sua tireoide. Eu tenho como prática hoje no consultório a orientar já os meus pacientes, né? Oriente o teu irmão, você tem tireoide, né? Uma disfunção, seja hiper ou hipo, oriente o seu irmão a também investigar, né? Oriente os seus parentes ali mais próximos de primeiro grau e principalmente do sexo feminino a procurarem um médico, fazerem uma investigação mais completa. Então a gente tem visto sim, hoje em dia, cada vez mais a tireoidite Hashimoto, às vezes outras disfunções de tireoide também associadas, e a gente vai ter que tratar sempre, né? E sempre a gente vai orientar também a realização da ultrassonografia. É comum a gente ver no consultório, muitas vezes, os nódulos de tireoide, e esses nódulos, às vezes, subdiagnosticados por colegas que às vezes não dão atenção a essa investigação. E é comum também a gente ver, e é importante falar isso, que muitas vezes esses nódulos de tireoide, às vezes, não causam disfunção na tireoide. Às vezes, a gente faz o exame, acha um nódulo que muitas vezes pode ser um câncer ou não, e às vezes os exames laboratoriais, né, o TSH, o T3, T4, T3 reverso, muitas vezes estão normais. Então é importante a gente ficar sempre de olho, sempre com acompanhamento, periodicamente a gente ir fazendo esses exames complementares. E é claro, de acordo com cada paciente, de acordo com o tratamento, com a evolução da doença, a gente vai fazendo exames periódicos. A periodização desses exames vai ser de acordo com a avaliação de cada indivíduo. Perfeito. Nós temos uma paciente em comum que recentemente se consultou comigo e eu encaminhei ela para o Dr. Thiago. E as queixas dessa paciente eram cansaço, dificuldade de perda de peso e também a queda de cabelo. E aí eu perguntei para ela quanto tempo faz que você não tem ultrassom da tireoide. Praticamente a paciente não tinha feito ainda. E uma mulher jovem, né, Dr. Thiago, próxima aí dos 40 anos. E esse foi um caso muito importante, onde a gente teve um diagnóstico, né, de uma punção dessa tireoide. Se você quiser depois contar um pouquinho melhor. Essa paciente foi um caso interessante. Uma paciente chegou para nós com múltiplas queixas, né, e as queixas sugeriam, nos deixavam claro talvez uma disfunção de tireoide. Nós começamos uma investigação e durante essa investigação a gente fez, na verdade, um ultrassom de tireoide. Nesse ultrassom de tireoide a gente identificou um nódulo suspeito, né? E essa caracterização de um nódulo suspeito vai depender de vários fatores, do tamanho do nódulo, do tipo, do formato desse nódulo, da vascularização que ele tem e do tamanho propriamente dito. Tinha indicação, seguindo os protocolos, de fazer uma punção desse nódulo, a gente puncionou e, né, a gente acabou identificando então um câncer de tireoide, né? Essa paciente foi encaminhada, então nós encaminhamos ela para um especialista para fazer os devidos procedimentos e continuar o seu segmento, mas para a gente ver como é interessante às vezes a gente complementar essa investigação. E era uma paciente que tinha um histórico familiar já e nunca tinha sido dado atenção a isso. Então uma paciente que já tinha na família já a disfunção de tireoide. Agora eu não me recordo, mas se eu não me engano a mãe dessa paciente já tinha feito um procedimento na tireoide. Então assim, foi extremamente importante a gente fazer os exames complementares, né? Foi extremamente importante essa paciente chegar até a gente ter esse suporte, né, de tratamento. E hoje ela está seguindo o seu tratamento super tranquilo, super seguro. Muito bem, por isso que é importante a gente não omitir informações sobre todo esse cansaço e indisposição que as pessoas têm. Nunca é um fator só e esse fator às vezes realmente pode ser algo mais grave. Então eu sempre falo para meus pacientes, não tenham nem medo, nem preguiça, né? Nem reclamem que o bolso vai doer, porque muitas vezes o diagnóstico hoje está tão mais facilitado do que antigamente. A medicina avançou muito, os exames laboratoriais estão avançando muito e a gente já tem essa possibilidade de fazer diagnósticos antecipados. Então, a minha sugestão para os meus pacientes, Dr. Thiago, também é que vocês não deixem para depois fazerem análises tanto de ultrassom
desde abdominal que o Dr. Thiago pede, ultrassom de tireoide, investigar realmente o que está acontecendo com você, se você está tendo sintomas relevantes e importantes, certo? Mais alguma informação, Dr. Thiago, sobre a tireoide? Eu acho que é isso, eu acho que é voltar a reforçar que é importante essa avaliação clínica e conjunta, né? Que é importante essa investigação e o suporte, tanto na história clínica do paciente, quanto no exame físico e também nos exames complementares, para a gente ter um diagnóstico mais claro, correto e mais seguro para o nosso paciente, né? E voltando a lembrar daquela história do T3, né? Que é bem comum, então reforçar isso, né? Que só use hormônio tireoidiano com a devida orientação, não faça o uso porque alguém usa e teve resultado, ou porque o fulano de tal tá usando e melhorou, emagreceu. Então só use medicação com a devida orientação, com um embasamento correto, para a gente ter menos risco de complicação e muitas vezes não vai estar fazendo o efeito que você gostaria. Perfeito. Tá? Pessoal, a gente está tirando uma parte do nosso tempo, do nosso dia, para produzir conteúdos para ajudar o cuidado de vocês com a própria saúde. Cada vez mais as pessoas estão se empoderando de conhecimentos, isso é ótimo, mas esses conhecimentos têm que ter embasamento, têm que ser fundamentados por profissionais que sejam referência na sua área. Então a gente espera que vocês deixem aqui nos comentários as dúvidas e perguntas que vocês tenham. Isso vai nos ajudar a produzir mais conteúdos e esse é o nosso objetivo do canal, é para ajudar vocês a cuidarem um pouquinho mais da saúde também, ok? Então um abraço, beijão para vocês, né, Dr. Thiago? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.